No vídeo eu quero mostrar a minha árvore de Natal, ó que bonita, a minha esposa que fez. E a estrela em cima não poderia deixar de ser vermelha, né? Agora vamos falar do assunto do vídeo. E aqui é a segunda árvore de Natal, a gente tem duas em casa, as duas com estrelinha vermelha. Mas vamos falar do vídeo que é o Bolsonaro, o governo Bolsonaro acabou de levar um ultimato da Organização das Nações Unidas. A coisa tá feia pro Bolsonaro internacionalmente. Tô falando muito disso aqui nas últimas semanas, porque realmente o cerco tá fechando de uma maneira que eu nunca vi para um outro país. Eu só vi isso acontecer, movimentos assim, quando foi no caso da Venezuela, quando os Estados Unidos começaram a falar que o Maduro era ditador e tudo mais, aí começaram um cerco contra a Venezuela, que hoje está muito menor do que era antes. E agora está contra o Brasil. O que acontece é o seguinte, a ONU acabou de ameaçar o Brasil, se o Brasil não pagar uma dívida de 113 milhões de dólares para a ONU até o dia 31 de dezembro, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai perder pela primeira vez na história o direito de voto na ONU. Não apenas isso, fala, nossa, Thiago, é ruim? Mas é pior ainda. O Brasil vai ser o único país do mundo que não tem direito de voto na ONU. Todo mundo vota, a Organização das Nações Unidas, todas as nações do mundo votam em qualquer resolução da ONU e o Brasil não. O Brasil perde o direito de voto. O Bolsonaro deixou o Brasil acumular uma dívida de mais de 500 milhões de dólares com a ONU. E tem uma coisa, um ano atrás, esse 113 é uma parcela da dívida que o Brasil tem que pagar até o fim do ano. Esses 113 milhões de dólares eram cerca de 450 milhões de reais. Hoje já dá quase 600 milhões de reais porque o dólar subiu. Então se o Bolsonaro pagasse um ano atrás, estava mais barato pagar. E aí o governo Bolsonaro está tentando no Congresso arranjar dinheiro para pagar isso, mas se o Bolsonaro não tem maioria, o Bolsonaro não ganha nada. E o Bolsonaro não consegue fazer essa articulação. Então o Brasil está prestes a sofrer a maior vergonha da história. Aí você fala, piora, Thiago? Piora. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, chamado Nestor Forster, foi ele que o Bolsonaro escolheu quando não pôde escolher o Dudu Bananinha. O Bolsonaro queria colocar o filhinho dele como embaixador. Filhinho dele que nem fala inglês direito. Eu, Thiago, falo inglês fluente. Eu não falo inglês assim fluente para ser embaixador, mas eu não quero ser embaixador. O filho do Bolsonaro, ele não fala inglês, fala pior que eu, e ele quer ser embaixador, queria pelo menos. Aí o Bolsonaro não conseguiu, colocou um cara que é amigo do Olavo de Carvalho, que é o guru bolsonarista, há mais de 20 anos. Deu ruim. Spoiler, deu ruim. Os embaixadores, cada país tem um embaixador na ONU e tem gente em vários cargos na ONU, tá? Aí, os embaixadores da ONU de outros países já estão rindo dos brasileiros, porque o Brasil era um dos países mais progressistas do mundo. O Brasil não apenas era progressista, mas nos governos do PT, e quem fala isso não sou eu, leia matérias de quem fala sobre política externa e você vai ver que isso é consenso. Nos governos do PT, o Brasil era um dos países que estavam na vanguarda do mundo, puxando os outros países, falando, ó, gente, vamos acabar com o racismo, vamos acabar com o machismo, vamos tornar leis melhores para o meio ambiente e tudo mais, e estava ajudando a organizar acordos como o Acordo de Paris em 2015 e outros acordos para o meio ambiente para fazer o mundo um lugar melhor. Inclusive o Obama, eu publiquei aqui um vídeo do Obama no programa do Pedro Bial de um tempo atrás. O Obama falou, o Brasil era um dos maiores líderes na questão do meio ambiente. Aí o Barack Obama falou, o Brasil era um dos grandes líderes nesse tema. E hoje não é. Hoje o Brasil ficou muito para trás. Aí, o pessoal da ONU já está por aqui com o Brasil. O embaixador da União Europeia no Brasil, veja bem, olha só que veio aqui e já prometeu, não sanções, mas assim, quando tem um acordo costurado, assinado entre União Europeia, pelo menos tem assinado assim a pretensão do acordo entre União Europeia e Mercosul, vem o embaixador dos europeus representando, aí eu estou falando toda a União Europeia, eu estou falando Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Polônia, todos os países, menos o Reino Unido que saiu, né? Aí ele vem e fala, o acordo não vai sair por conta do Brasil e da questão do meio ambiente. Isso é uma fala muito forte. Isso é muito forte em política externa, porque é quase uma sanção econômica, assim, eu vou deixar de fazer um acordo econômico com você porque você não está respeitando o meio ambiente. Aí, os alarmes já estão cada vez, sabe quando, imagina quando tem um incêndio, aí vem um alarme, a pessoa fala, tudo bem, aí começa a ver a fumaça, a pessoa fala, tem problema, vem outro alarme, outro, já tá tudo vermelho, tudo em fogo, é assim que tá o governo Bolsonaro, um fogaréu completo na política internacional. E aí, vem a ONU e fala, olha, e dá ultimato. Ultimato, vocês têm até dia 31 de dezembro de 2020 para pagar a parcela de 113 milhões de dólares dessa dívida. Se vocês não pagarem, o Brasil perde. E aí, o documento enviado pela ONU
para o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, que o Centrão está tentando derrubar, custe o que custar, inclusive estão tentando colocar o Temer no lugar dele. O Bolsonaro já falou que não tira esse ministro de jeito nenhum. O documento da ONU para ele falou que é compulsória a punição ao Brasil, quer dizer, é compulsória imediata. Quer dizer, é compulsória e imediata, quer dizer, não precisa da ONU, algum dos países da ONU falar, olha, pune ali o Brasil que o Brasil é caloteiro, hein? Pune o Brasil, não, aí a ONU julga, não, nada disso, é compulsória, não pagou, acabou, o Brasil não vota mais. Aí você fala, dá pra piorar, Thiago? Dá, mas dá, a gente tá falando aqui do governo Bolsonaro, o buraco é sempre mais embaixo, e se não for mais embaixo, eles devem ter uma retroescavadeira para cavar mais fundo porque o buraco é mais embaixo. O governo Bolsonaro estava tentando fazer, e aí, esse movimento começou lá no governo Temer, tentando fazer com que o Brasil voltasse ao Conselho de Segurança da ONU, que esteve nesse conselho durante os governos Lula e Dilma. Inclusive no governo Lula, o Brasil queria uma cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU, coisa que só países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, os maiores países do mundo, Rússia, só esses países têm uma cadeira cativa, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é o conselho mais importante, é o lugar mais importante para estar na geopolítica mundial. E o Brasil queria cadeira cativa lá. O Brasil hoje nem tá mais no conselho. Só deram o golpe na Dilma, né? Vai melhorar, os estrangeiros vão investir no Brasil. Deram o golpe na Dilma. Hoje fechou até a fábrica da Mercedes. Quem quiser ter um carro Mercedes agora, vai ter que comprar um carro importado que vai custar o triplo do preço. Só para que saibam. O que acontece é o seguinte, o Brasil hoje tá tentando voltar para o Conselho de Segurança. Não com cadeira cativa, mas numa das cadeiras rotativas. E para isso o Brasil estava pretendendo, e essa estratégia não foi traçada, obviamente, pelo Ernesto Araújo, que é um asno, muito menos pelo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é outro asno. Essa estratégia foi traçada pelo pessoal que já estava lá, pelos embaixadores, que o Brasil começa a trocar votos na ONU, na comissão eu dou um voto aqui a favor do Brasil, do país tal, e esse país tal me dá um voto para que eu vá para o Conselho de Segurança. O Brasil precisa de 2/3, ou seja, 2/3 dos países do mundo precisam aprovar para o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU. A sorte é que o Brasil é o único candidato da América Latina, então não está tão difícil assim. Mas olha só o que acontece. O Brasil estava planejando trocar votos, fazer essa política. Sabe o que aconteceu? O Brasil não pode mais votar. Se o Brasil não pode mais votar, vai trocar voto como? Como é que você troca uma coisa que você não tem? Olha só o tamanho da incompetência desse governo. Mas, Thiago, é incompetência mesmo? Sabe por quê? Porque quando se votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada ontem, o governo Bolsonaro tentou enfiar isso na pauta. Mas os deputados falaram, não vamos colocar isso na pauta. Sabe por quê? Porque vocês não têm articulação. Para você colocar uma coisa na pauta e falar, o governo Bolsonaro queria 2,8 bilhões de reais para poder pagar essa dívida de mais de 500 milhões com a ONU. 2,8 bilhões de reais que um ano atrás ia ser só 2 bilhões, quer dizer, 800 milhões de reais o governo Bolsonaro jogou no lixo por demorar um ano a mais para pagar a dívida, porque o dólar subiu. Só pelo câmbio do dólar. Olha só o tamanho da incompetência do nosso governo.